Nós estamos aqui no segundo dia de Comsege, diretamente do estúdio da TV Serpro, na ESAF, com o professor Wagner Meira Júnior, que é coordenador do projeto Observatório da Web. Bom dia, professor, tudo bem? Diz pra gente um pouco o que é o projeto Observatório da Web. O projeto Observatório da Web ele tem como objetivo construir um conjunto de ferramentas que elas têm a capacidade de capturar, analisar e apresentar informações oriundas da web sobre variados temas em tempo real. Então, por exemplo, nós já observamos a interação no entorno da Copa do Mundo de 2010, as eleições presidenciais do ano passado e atualmente nós estamos observando como a população em geral ela tem observado a epidemia de dengue que normalmente assola o país nessa época do ano. E nesse contexto hoje de uma sociedade mais digital, qual a importância desse tipo de análise sendo feita com dados que são obtidos através da web para o fortalecimento dessa sociedade? O aspecto importante que a gente tenta responder nesse caso é até que ponto que o que aparece na web, a forma como as pessoas se expressam na web, ela reflete a percepção da sociedade sobre aquele tema. Tá? Então, o que nós tentamos fazer é, de alguma forma, obter essa informação do que as pessoas estão falando sobre, né, um dado assunto, como que elas estão se manifestando e o que a gente consegue aprender a respeito disso, seja se elas consideram aquilo um tópico importante, se elas consideram aquilo vira motivo de piada, ou seja, qual que é a percepção da população e até certo ponto da mídia, que é passível de ser capturada pela internet, de um dado tópico. Ou seja, é uma radiografia instantânea de como a sociedade se expressa em relação a um tópico e em tempo real. E esse projeto nasceu, né, dentro de uma universidade pública, da Universidade Federal de Minas Gerais, mas mesmo assim, como é que ele tem uma capacidade de ampliar o relacionamento dele com o Estado, com o governo, para que esses dados possam promover uma análise melhor do governo, a ponto de criar políticas públicas ou outras ações governamentais para essas questões? Na verdade, eu acho que o ponto interessante desse projeto é que ele passa a permitir que você tenha um conjunto de informações extremamente dinâmicas e em tempo real. Em geral, você veja que o governo ele trabalha muito olhando somente dados que já são consolidados e muitas vezes que eles já até perderam um pouco da sua relevância. Ele tem a relevância histórica, mas ele não tem a relevância instantânea. Então, quando você pega um cenário, por exemplo, de crise, você ter essa percepção de como as pessoas estão se manifestando naquele momento sobre o assunto pode te prover um insumo que em geral você não tem, porque ele vai ser um insumo de uma amplitude maior, muitas vezes de uma fidelidade que uma pesquisa de campo ou mesmo a percepção de atores no processo ela não existe e que esse tipo de tratamento e consolidação em tempo real ele pode permitir. E, professor, o Observatório da Web é baseado em plataformas livres? Como é que o software livre se relaciona com o projeto? O Observatório da Web, ele é construído em grande parte em cima de plataformas livres. Na verdade, todo o trabalho que nós fazemos, ele é focado no sentido de desenvolvimento de software livre e as partes que ainda não estão publicadas é simplesmente por uma questão de maturação de software para que eventualmente elas cheguem aos portais, aos mecanismos de publicação de software tradicionais. Professor, explica pra gente quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas hoje no Observatório da Web. É um grande número de ferramentas, tá? Então, a gente poderia dividir em dois grandes grupos. Você tem toda a parte do que se chama da plataforma computacional, que ela é toda baseada em plataformas Linux e vários dos sistemas eles são desenvolvidos em linguagens como C e outras plataformas existentes, tá? Inclusive tem plataformas que nós utilizamos, que nós desenvolvemos, como é o caso do Formigueiro, e tem plataformas que são disponíveis na internet, como o Lucene, que é utilizado para indexação. Do ponto de vista da parte web, ou seja, da parte de apresentação, tudo é baseado em Apache e utilizando ambientes de desenvolvimento em Python. Muito obrigada, professor, pela entrevista.
Outros temas, outros assuntos transversais do Comseg 2011 você pode acompanhar no site da TV Serpro, acessando www.tv.serpro.gov.br.